Vamos ler Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, essa palavrinha ali de azorrague é um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façam da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Então Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus responderam: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ao 22 também, vamos ler. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. A obra mais longa ainda que está sendo feita acerca de templos construídos é uma igreja chamada Sagrada Família, em Barcelona. E ela começou em 1882 e a previsão é para terminar em 2026. Aí é um tempo longo, né? Grande tempo para se construir alguma coisa. E eu fiquei imaginando essas monumentos que existem tantos por aí. Mas ali o que estão construindo, ele é simplesmente um lugar histórico, um patrimônio cultural. Ele é destituído de significado do que Jesus veio mostrar, né? Mas são coisas de construções. Ali, nesse texto que nós lemos, na purificação do templo, quando Jesus chegou para adorar em Jerusalém, ele chegou ali ao pátio dos gentios e viu uma bagunça, porque o templo era um pouco dividido. Os judeus ficavam lá para o lado de dentro do templo, estavam lá no lugar de adoração, e os não-judeus ficavam do lado de fora, do grande átrio, do lado de fora. E naquele lado de fora que eles usavam para adorar. O problema é que é justamente naquele lado de fora é que estavam vendendo, ali no texto que nós lemos, disse vendendo as pombas. E Jesus chegou e disse: pombas, não consegue nem orar nesse lugar? Tamanha é a bagunça que vocês fazem aqui. Vocês transformando a casa do meu pai numa casa de negócio, uma casa de um pregão. E ficou muito irritado, a ponto de até os discípulos acharem estranho. Falei: nossa, o mestre surtou. Mas o mestre surtou. E é um detalhe muito interessante, porque essas atitudes revelavam a desconsideração dos líderes religiosos, dos cambistas, de todo mundo,
para com a casa de Deus e para com os adoradores de fora. E observa bem que Jesus defendeu os adoradores de fora. Ele não estava com os adoradores de dentro. Os judeus que já se achavam que eram já donos, já faziam parte dos 144 mil escolhidos, ou sei lá quanto. E ali, Jesus defendeu os de fora. Porque você vê na Bíblia, Jesus sempre teve um caso especial com os gentios, desprezados. E ali do lado de fora, Jesus observou que aquele povo não conseguia nem adorar. Porque eles tentavam adorar e tentavam fazer o que estavam aprendendo a fazer. Muitos eram novos convertidos daquele lugar. E ali não conseguiam a adoração, porque no meio da adoração estava oferecendo pomba, oferecendo bois, oferecendo ovelha e aquela bagunça toda. E Jesus, ali mesmo, ele ficou muito entristecido, pegou um azarrogue e começou a mandar embora aquele povo, e foi, mandou todo mundo embora. Nos evangelhos ele fez isso por 2 vezes, e ali foi essa coisa interessante que Jesus fez com aquele povo. Ele fez, eu vou purificar esse lugar. A maior acusação de Jesus, não sei se vocês sabem qual foi. Você pode pensar várias coisas, né? Mas a maior acusação que fizeram a Jesus não foi muitas coisas que a gente considera importante. Porque a religiosidade daquele povo estava impregnada, enfiada no coração daquele povo, e eles queriam viver da forma como queriam, porque constituíam Deus segundo eles mesmos. Mas é muito interessante, eles davam muito valor, como dão, ao templo, aos tijolos. Aquilo para eles era, mexe com tudo, mas não mexe com isso aqui. Mexe com Deus, mexe com Jeová, mexe com os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, mas aqui você não mexe. Porque a religiosidade da nossa vida, quando vai passando o tempo, então é engraçado porque a gente fala muitas vezes na igreja, em geral, na igreja sobre ser religioso, né? Vocês já ouviram muitas vezes isso. Ah, você é religioso, religioso. E quando a gente fala você é religioso, muitas vezes a gente não fala na forma positiva, a gente fala na forma negativa, né? Os crentes que são crentes aqui falam assim, são fariseus. Embora fariseus eles eram uma categoria no passado, mas eles se tornou um adjetivo negativo, né? Então, se tornaram religiosos. Por quê? Porque quando você tem muito tempo na prática religiosa, a tendência do ser humano é nos fazer idólatras. Não sei se você sabe disso. Por exemplo, aqui mesmo pode ter muita gente idólatra. E o que é idolatria? Não é só a questão de imagens ou conceitos, outras coisas qualquer. A idolatria, ela é aquilo que a gente adora segundo nós mesmos. Por quê, então, que a gente, muitas pessoas, por exemplo, pode ser que seja, pode ser que não seja, estou só ilustrando, que pode ter muitos idólatras. Porque com a prática constante, sempre religiosa, a gente acaba deixando a essência de lado e construindo uma religião segundo a gente mesmo. Então, muitos evangélicos no mundo são evangélicos nominais. E eles são nominais porque eles deixaram de ser discípulos de Jesus e construíram uma religião segundo eles mesmos, dentro do evangelho. Dentro do evangelho. Por exemplo, você e eu às vezes estamos angustiados, chateados com pessoas, com família, com chefes, com a igreja, e assim vai, né? E aí elas começam a tomar atitudes que elas mesmas acham justas.
E a justiça do ser humano é sempre injusta. É sempre injusta. Então eu vou punir, eu vou me vingar, eu não vou mais me relacionar, eu não vou mais perdoar, eu não vou mais fazer nada com esse povo aí, porque é do jeito que eu quero. E se não é assim, a coisa é do jeito que eu quero. O que acontece aí? Eu me tornei idólatra. Porque a religião faz você criar um sistema segundo você mesmo. Quando é que você não é religioso e é um evangélico discípulo? Quando você diz assim: nessa situação difícil, o que a palavra de Deus me manda fazer? Você entendeu, irmão? Como é que é a coisa? O que a palavra me manda fazer? O que a palavra me manda fazer? Um dia alguém me disse assim: eu não convido tal pessoa nunca mais para vir na minha casa, porque é gente que eu não gosto, é inimigo. Aí eu olhei para aquela pessoa no aconselhamento e disse: mas viu, o que a Bíblia diz sobre essa situação? Ué, o que importa? Tudo. Me fala uma coisa, irmãos e irmãs que estão aqui: o que a Bíblia fala sobre os inimigos? Amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. E tem um mais ainda do contexto que eu acabei de dizer: preparas uma mesa perante os meus adversários e o meu cálice se transborda. Aí eu falei: mas a Bíblia está dizendo ao contrário. A Bíblia diz para você chamar para dentro da sua casa e preparar uma mesa. Ah, é mesmo? É mesmo. A gente tem que tirar as pessoas da idolatria. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o meu jeito. É literalmente em meus passos o que Jesus faria. Aí eu deixo de ser idólatra. Em meus passos o que Jesus faria. Isso é ser, irmãos e irmãs, discípulo do mestre. É? Você não quer seguir alguém? A gente não gosta de seguir alguém? A gente não idolatra as pessoas fora. Ontem mesmo eu recebi uma revista, né? Os jovens aí são admiradores, né? Taylor Swift. Quem tem menos de 30 anos aí conhece? Quem tem mais de 30 só ouviu falar. É? Saiu na capa da Veja dizendo assim: olha, onde essa mulher passa, milhões vão atrás. Literalmente. Aí diz assim: o lucro que ela deu vindo ao Brasil é mais alto que o PIB de muitos países. É mole? Então a gente tem tendência grande para a idolatria, né? Sempre, né? A gente tem idolatria. Não estou falando que você pode ouvir, pode não ouvir, pode ir, não é nada disso. Estou dizendo que a gente tem tendência a admirar pessoas. Mas é bom a gente admirar Cristo Jesus. Ele é o meu mestre, né? O nosso mestre. Aí eu estava cantando a canção e diz assim: olha, eu não vejo a hora de conhecer Jesus. Olha só, eu não vejo a hora de conhecer Jesus. Mas conhecer da forma, literalmente, olhar assim. Você já imaginou, quando você estiver olhando para Jesus, esse que você serve, esse que você saiu 7 horas de casa para chegar aqui às 9, e você veio servir, você não tem curiosidade para chegar e ficar frente a frente com o mestre? Tem ou não tem? Fala, gente. Aí, deve ter, né? Já pensou, você está olhando para ele? Jesus, o Senhor é assim. Nossa, o Senhor não tem olho verde. O Senhor não é loiro. O Senhor não tem olho verde, o Senhor não é loiro. Porque Jesus não podia ser loiro, né? Nem olho verde, não tem condição. Naquela cultura não tem condição. Mas tudo bem, né? Jesus é tudo em todos, tudo em todos. Jesus é loiro, Jesus é negro, Jesus é chinês, é japonês, é indiano, Jesus é paraguaio. Ele é tudo, né? Cada um vai olhar e se identificar com ele. Mas você olhar para ele assim: Jesus. E eu passei toda a vida lá, né? Conhecendo o Senhor, tentando aproximar. Agora estou vendo o Senhor aqui. Que coisa boa, né? Preciosa. Agora, a acusação das pessoas acerca de Jesus
a mais séria foi esta. Vai lá, Mateus 26, 60, 61. Não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando. O que estava afirmando, povo? Vamos ler junto? Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. É aí que eles pegaram. O que ele falou? Não quero saber o que ele falou, mas isso ele falou. Mateus 27, 39 e 40. Ao romper o dia, me enganou, né? Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo, vamos dizer, ó tu que destrói os santuários, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Olha o que eles estavam lembrando, a maior acusação de Jesus, Marcos 14, 58. Nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Pode deixar isso aí, aceso, deixa ali. É isso que eu estava pegando. Ele ofendeu o nosso ídolo. Presta atenção, é mistério isso. Ele ofendeu o nosso ídolo. Agora, a coisa interessante que a Bíblia diz, não sei se você prestar bem atenção aí, porque a Bíblia deixa claro registrar uma coisa muito interessante, que tem só nesse verso. E outra pessoa disse ainda, e essa pessoa ouviu e ouviu direito. De todo mundo que ouviu, essa ouviu direito. Essa pessoa diz, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas. Olha, essa pessoa disse, que Jesus disse, eu vou destruir esse santuário feito por mãos humanas. Esse é o mistério. E em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Essa pessoa ouviu direitinho, porque foi exatamente isso que Jesus disse. O outro que eu vou construir não foi por mãos humanas. Qual que era o outro? Era ele, né? Era ele mesmo. Aqui o último verso, Marcos 15, 29. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o santuário em 3 dias e o edifica? Esse foi a acusação feita para Jesus. Foi isso que mandou Jesus para a cruz. Estavam muito irritados. Mas sabe, queridos, o que Jesus está dizendo ali sempre? É que o corpo dele, ele é o verdadeiro templo. E ali, Jerusalém era só uma figura do templo. Ele era o templo verdadeiro. Ali em Jerusalém, ambos eram casas santas, né? A habitação da glória de Deus, a eterna palavra realmente estava ali feita e estava representada, mas o verdadeiro templo, e que a Bíblia chama de Shekinah, era ele, era a pessoa, era ele, a pessoa. Ele era o tudo, ele era o templo, ele era o cabeça, ele é a vida. Ele estava ali, só que naquele tempo as pessoas não estavam entendendo. É perfeitamente compreensível, né? A gente vê de fora, é fácil falar do que quem estava lá na história. Mas o que estava na história, muitas vezes é o que acontece hoje depois. Mas Deus tem que abençoar. Aquele tempo era lugar entre Deus e Israel, mas ali Deus se revelou a eles na pessoa de Jesus. Jesus estava ali. Ali a presença de Deus entre as pessoas já não estava simbolizada em um lugar material, um templo feito de tijolo, mas era o próprio Senhor, era Ele, o templo, o corpo, a habitação.
Aí João 1,51, a gente encontra assim quando a Bíblia vai falar dele. Lá no Evangelho de João, Jesus veio falar, porque vocês se percebem que lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala, o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 12 diz, ele veio entre nós cheio de graça e verdade, e habitou entre nós. Essa palavra habitou, ele se fez um tabernáculo entre nós, porque antigamente não eram templos, né? O templo foi depois de Davi. Antes era o tabernáculo, e a palavra que Jesus fala ali em João, era e ele se fez entre nós, ele tabernaculou entre nós. Qual versículo que é, pastor Paulo? João 1 o quê? João 1,14, põe para nós, por favor. João 14, e o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou é tabernaculou. Fixou o tabernáculo entre nós. Ele, a pessoa, a vida, entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. É Jesus em nós, entre nós, a vida de Jesus, né? E a fissuração por lugares era incrível. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, em João 4, verso 21, você vê assim, aquele verso muito conhecido de nós, diz assim a Bíblia, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, porque a mulher perguntou, o que a mulher perguntou, vocês lembram? Oh Jesus, onde é que eu devo adorar? Devo adorar aqui? Devo adorar em Jerusalém? Onde é que eu vou adorar? Eu tenho que ir num lugar para adorar. Onde é que eu vou? Aí Jesus falou assim, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação que vem dos judeus é Jesus. Não é nada de filosofia, nem nada de coisa nenhuma, é Jesus. Ele nasceu entre os judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Põe o 23, só o 23 para nós aí, por gentileza. Vamos ler junto este? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Olha a espécie de adorador que Jesus deseja de nós. Olha a espécie de adoração. Porque Jesus, quando ele disse que ia destruir o que foi construído por mãos humanas, ele trouxe a adoração do exterior para o interior. Ele tirou dos tijolos e pôs no espírito. Ele trouxe de fora, tirou de fora e trouxe para dentro de nós. Não é? É isso que ele está sempre fazendo. E ele fala, cuidado com a idolatria de fora, cuidado com a idolatria de coisas, de templos, de gente, né? Os evangélicos são idólatras, eles idolatram essa gente famosa de internet. Adoram cantores, gospel, adoram um monte de coisa. E às vezes admira mais essas pessoas do que Jesus. Que negócio é esse? Uma vez, livros antigos, esse dia eu falei em casa assim, a esposa falou, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou falando com os mortos. Ela falou, o que é isso? Eu falei, calma, deixa eu explicar. Porque os escritores bons são os que já morreram. E ali quando você lê o livro deles, aquelas coisas preciosas, né, só uma maneira figurada de dizer, estou falando com Spurgeon, ele está falando comigo aqui, nos livros. E nesses livros, a história diz que Spurgeon foi numa conferência, e chegou naquela conferência, tinha Charles Spurgeon, tinha 2 ou
3 mais pregadores, muito, esse que a gente chama, né? Porque a gente chama gente graúda para encher, né? Para encher o estádio. E ele ia lá na reunião, voltava para o alojamento, e chegava lá no alojamento, os companheiros de alojamento diziam: você viu que pregador mais maravilhoso? Você viu como ele fala? Você viu como é isso? E ele ficava pensando. Aí chegou outra noite, chegou de volta, as pessoas dizendo: mas você viu aquela cantora? Ela cantava muito bem. Que cantora maravilhosa. Quando ela cantava, a gente arrupiava. A gente arrupia, né, irmão? Você já arrupiou? E ele ouvia aquilo. A terceira noite foi pregar ele, Spurgeon. Quando ele pregou, e quando o povo voltou para o alojamento, você sabe o que o povo dizia? Como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é maravilhoso. Porque ele pregou Jesus, a pessoa, ele pregou a obra, ele pregou a cruz, o que Jesus veio fazer. Não é? Que Jesus é maravilhoso. Quando você for ver cantor, pregador, ou sei lá o que quer que seja, ou você for num lugar bonito, lugar diferente, igreja diferente, quando você voltar, você não diga: você viu aquele lugar, você viu aquela pessoa. Não, eu gosto de ouvir você dizer assim: como Jesus é maravilhoso. Porque se você não vier dizendo como Jesus é maravilhoso, você não ouviu nada. Você só arrupiou. Só pagou caro no ingresso. Meus queridos, adoração, como Jesus é maravilhoso. Esse é o segredo. Esse é o segredo, como Jesus é maravilhoso. E Jesus não é aqui só, nesses 40 minutos de pregação, que é o lugar de você ficar com Jesus, ou 1h30 de culto, que é você achar que está com Jesus. Nunca se esqueça disso. Jesus quer destruir este templo, tirar a adoração do templo, para trazer para o seu interior, para dentro da sua vida. E ali a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É lá no meu trabalho, na situação difícil, que você vai dizer: Jesus, o Senhor está aqui. Eu não vou fazer a minha justiça própria, o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. É na adoração, vivendo a palavra de Deus, que é a verdadeira adoração, a verdadeira vida que Deus deseja de nós. Os judeus não queriam nada. Você vai ler uma coisa aqui muito interessante, que João 2, você vai ver assim: verso 18, os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Que sinal você faz? Os judeus queriam sinais. Você vai fazer que nem Moisés, fazer o cajado virar uma cobra? Qual o sinal que você vai fazer? Naquele momento Jesus não fez sinal nenhum. E irritou mais ainda os religiosos. O sinal que Jesus ia fazer é: destruir este santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Qual que é o sinal? A ressurreição. Quem não crê na ressurreição, quem não crê no Filho, quem não crê em Cristo, somente nele, não há sinal nessa vida que converta o sujeito. Ele podia fazer o sinal que quisesse, eles não iam crer. Sinal, milagre, cura, estribucho, isso não converte. O que converte é
o Espírito Santo. E a gente quer sinal, quer ver sinal, quer ver sinal. Sinal, sinal. Há uns 4, 6 anos atrás daqui, nós tínhamos um grupo do sinal aqui na igreja, que fazia o culto lá em cima, e o culto só era bom quando caía, e ficava cheio de sinal. Eu olhava aquilo de longe e dizia, meu Deus, onde é que isso vai dar? Porque eu sei que sinal, Jesus sempre desprezou o sinal. E o que é que deu? Os antigos aqui sabem o que é que deu. Acabou tudo, virou fumaça. Porque que é sinal. Quando eu vejo muitas aquelas tribos lá, eu já olho assim e falo, ih. Porque se isso aí convertesse gente, a igreja estava cheia. Porque muito só faz estribucho. E estribucho não enche, mas vazia. É que nem os vertedouros da Itaipu. Enche, vai ter que abrir o vertedouro. O vertedouro tem que abrir tudo e desce a aguaceira, porque tem que sair. E Jesus estava lidando com esse tipo de gente. Ele falou assim, que sinal o Senhor faz? Ele falou assim, nenhum. Não tem sinal. O sinal vai ser o seguinte, eu vou destruir esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. E quem crê, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Este é o sinal. É Jesus aí mesmo, no início do seu ministério, que tinha uma visão clara das coisas que ia fazer. Uma visão boa. E Jesus deseja, irmãos e irmãs, que nós vivamos o verdadeiro Evangelho. Ele. De modo com que quando a gente se reúne num templo, é a expressão dele, é a alegria da comunhão, é a alegria da vida, é a alegria da amizade, é a alegria da edificação, é a alegria da missão, é a alegria de juntos, num lugar, celebrarmos a nova vida em Cristo. Mas o templo está aqui, é Ele, é ali, e Jesus deseja purificar a nossa vida, para sermos o templo do nosso Pai. Eu vou ler com você 1 Coríntios 6,19, diz assim a Bíblia, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não são de vocês mesmos? Olha, e quando Jesus veio habitar conosco, fazer de nós sua morada, Ele instrui. E como é que Ele instrui? Vocês não sabem que são morada, templos do Espírito Santo? Templos do Espírito Santo? Olha, templos do Espírito. Nós somos vida do Espírito. Um dia alguém falou, viu, é pecado fumar ou não é pecado fumar? Eu falei, eu não sei se é pecado fumar, não é pecado fumar. A gente fica muito ligado nos aspectos exteriores, mas uma coisa eu sei. Será que a fumacinha dentro do templo do Espírito Santo é legal? Você gosta de ficar no lugar, hoje em dia não tem mais, ninguém pode fumar mais em lugar fechado, né? O mundo acho que deu uma evoluída boa até, né? Porque a gente não precisa, né? Não precisa ser fumantes passivos, mas é ruim, né? Atrapalha, né? A gente engasga, né? Aí eu falo, olha, nós somos templo do Espírito Santo. Tudo se resume nisso. Olha, será que convém ao templo do Espírito Santo, seja isso, aquilo, aquilo outro, sei lá o que é que seja? Seja fumar, seja o vício, seja a prostituição, seja adultério, será que convém? Mas aquele que nasceu de novo sabe, eu sou templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Olha que responsabilidade. Jesus destruiu o templo, mas construiu outro.
E o outro que ele construiu, ele fala assim: olha, vocês são um templo do meu Espírito. Quero eu viver dentro de você. Quero viver dentro de você. Nosso corpo foi feito por o nosso Deus, comprado por Ele. E se somos cristãos, discípulos, nosso corpo está sujeito a Ele. E Deus habita nele pelo seu Espírito. De forma que o nosso corpo não é nosso, mas é de Deus. E por que nós iríamos profanar o templo de Deus? Além de que só vai nos fazer bem, né? Se você colocar para dentro, se colocar sempre o alimento do Espírito, sempre você vai ter saúde. Tá certo? Sempre você vai ter saúde. Um dia alguém perguntou, viu, se o céu não existir, Deus não existir, aí não vou ter feito essas coisas aí todas aí. Aí outra pessoa respondeu assim: olha, se o céu existir, então tudo bem, né? Eu estou dando na palavra, e eu estou vivendo bem, eu estou sendo templo do Espírito Santo. Aí ele falou: e se não existir? Se não existir, eu vou ter vivido melhor. Não é? Não vou ter câncer causado por essas coisas, né? Ou por um hábito, não aqueles que não temos controle. Não vou ter uma série de doenças, não vou ter uma série de coisas. Eu vou ter uma família estruturada, minha família vai ser bênção, né? Eu vou ser fiel à minha esposa é fiel a mim, vai ser bênção. A gente vai ter filhos abençoados, só vai ter bênção. Então eu morrer bem saudável, mesmo que não ter céu. Mas como eu acredito que tem céu? Quem acredita que tem céu aqui? Onde é o céu, hein, Davi? Sei lá onde é esse céu, né? Quer que eu faça o quê? Eu não sei onde é. Mas eu sei que tem, e Deus está lá. Eu não sei onde é. Se é o espaço físico, ou é o espaço tridimensional, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu estarei lá. Quem vai estar lá, diga: eu estarei. Olha que beleza, hein? Templo do Espírito Santo de Deus, né? E esse templo deve permanecer santo. Nosso corpo precisa ser mantido dele, para ele, não é? Então, por meio dessa morte e ressurreição de Cristo, o culto de Jerusalém, o templo de Jerusalém foi eliminado e reinstituído no coração de nós que fomos construídos casas espirituais, de Deus e para Deus. Vamos ler esse último versículo aí, Efésios 2, 19 a 22. Olha só. Efésios diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vamos ler junto? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós, juntamente, estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha, que coisa boa, né? Por isso que Colossenses 1, 27 diz: pois Cristo é tudo em todos. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E querido, você é um verdadeiro adorador? É uma marca que o distingue como discípulo de Jesus? Ou somos daqueles que adoramos 1h30 por semana no templo que Cristo destruiu? Que sejamos adoradores e Cristo seja a nossa vida. Tudo é dele, por ele e para ele. Cristo é a nossa vida. Quando cantamos aí, eu sou curado, vocês cantaram, lembra da música que o Renato cantou? Pode vir, Ministério do Louvor, aqui à frente, por favor. Sou curado, lembra da música? Sou curado? Aí a gente fica pensando, eu penso às vezes, mas curado, Senhor, que esse óculos que aumenta o grau a cada ano, né? Curado, né? Que
Cada ano eu desço menos um andar de escada. Aí o Espírito fala assim: meu filho, minha filha, você é curado porque o corpo glorificado que eu te dei, você vai experimentar. Enquanto o exterior se corrompe, o interior se renova. E vai chegar um dia com o corpo glorificado, nova vida, sem óculos, sem muleta, sem aparelho de ouvido, sem dentadura, sem tudo isso, estaremos face a face com Jesus, cantando lá o cântico de Apocalipse, a Ele a honra, a glória, o louvor e toda adoração, hoje e para todos sempre, amém. Aleluia. Esse é o Jesus que nós adoramos, e esse é o Jesus que nós servimos.